E agora tem uma informação que envolve o ex-ministro Ricardo Salles. Com a proximidade das eleições municipais, o futuro dele é incerto. Enquanto integrantes do PL ainda tentam mantê-lo na legenda, outros articulam para impedir que o ex-ministro do Meio Ambiente saia da sigla sem perder seu mandato. Em outubro, Valdemar da Costa Neto, que é o presidente da legenda, deu sinal verde para que Salles deixe o partido e dispute a prefeitura por uma outra legenda. Nesta semana, Salles participou de uma reunião com Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e 2 apoiadores de sua candidatura, cobrando celeridade para a sua carta de anuência, já que ele tem feito compromisso justamente de se filiar ao recém-criado PDR, que é o resultado da fusão entre PTB e o Patriota. Giro com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, possibilidade de saída do PL de Ricardo Salles. Há uma organização de muitos parlamentares e figuras importantes em São Paulo que acabam defendendo Salles como o nome para disputar contra Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Quais são as tratativas aí em Brasília, já que ele costuma dar expediente por aí? Olha, eu conversei muito, inclusive com o pessoal do PL e tal, sobre essa situação. Me disseram que ele exagerou nas críticas ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, criou um clima insustentável no partido e que não tem mais retorno ao PL. Ele já está definido, não será candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PL. O raciocínio que eu captei ali, conversando com um, com o outro, é de que o partido está ciente de que São Paulo não tem um perfil para eleger um candidato como Salles assim, né? E que é melhor se aliar ao atual prefeito. Esta é a tendência, esta é a defesa, esta é a conversa, né? E que Ricardo Salles, saindo desta forma, ele briga e vai de encontro ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso coloca sozinho. Tem uma frase antiga aqui na política, é cheia de frases, né? De que catitu que anda sozinho vira comida de bicho. Ou seja, o político é como bicho, né? Tem que andar em grupo, senão perde a força. E o que está fazendo essa trajetória do Ricardo Salles, segundo avaliam os colegas dele de PL, é nesse sentido, de se isolar. E essa é uma realidade, ele sozinho, ninguém é candidato de si mesmo, né? É preciso ter um grupo. E o que eu ouvi, que a tendência é de apoiar o atual prefeito, o PL, né? E brigar com o ex-presidente Jair Bolsonaro não é uma medida correta. E chegou um ponto de retorno. Eu queria chamar a atenção aqui que nesta semana eu dei isso em primeira mão aqui sobre esta articulação. O Paulinho da Força assumiu o mandato. Ele já é deputado federal. E exatamente substituindo o deputado Marcelo Lima, que saiu do partido, assim como o Salles está saindo do PL. Né? Já existe uma jurisprudência de que o mandato é do partido político. Houve uma variação de que o executivo não. Prefeito, governador e senador da República pode trocar deputado, não. Então, e ainda existe esse perigo de ser acionado na justiça e perder o mandato por troca de partido político. Por mais que o partido possa dar autorização, ainda existe esse risco. Então, esta é a realidade. A decisão dele de ser candidato por São Paulo. E olha, Daniel, aqui dizem que ninguém perde nada por ser candidato. Agrega sempre, fica conhecido e tal. Mas há momentos que se tem que pensar no coletivo. O Beraldo acompanha muito a política aqui de São Paulo, inclusive, conversa com muitas lideranças. Beraldo, Ricardo Salles é um nome forte e poderia fazer frente a Ricardo Nunes, mesmo fora da estrutura do PL, com sinalizações positivas de muitas figuras ligadas a Jair Bolsonaro? Bom, Canhato, ele sem dúvida é um nome forte porque as pesquisas mostram ele com uma intenção de voto muito boa. Ele como candidato de Bolsonaro à sucessão de Ricardo Nunes. O grande problema é que partidos pequenos que eventualmente poderiam servir de casa para Ricardo Salles lançar a sua candidatura, primeiro, tem muita dificuldade de abrir mão do que eles eventualmente têm junto à Prefeitura de São Paulo. Se tiverem um vereador, em geral esse vereador vai estar na base do governo em troca ali de algum espaço
porque para o partido pequeno qualquer espaço é muito importante. E depois precisa de dinheiro para fazer campanha, precisa de tempo de TV. Então, um partido pequeno não vai conseguir entregar a Ricardo Salles essa plataforma eleitoral que ele precisa. E aí vira tudo muito complicado. Eu acho que de toda essa conversa, o mais fácil é ele conseguir a liberação, uma carta de Valdemar da Costa Neto, liberando ele para sair do partido. O difícil é ele conseguir um partido que viabilize a sua candidatura. Não só o lance, mas também dê a estrutura necessária para fazer uma campanha competitiva. Então, para mim, observando Valdemar da Costa Neto, que é uma águia da política brasileira, me parece que essa história de dizer que o Ricardo Salles está liberado para sair do partido é porque ele já viu que Ricardo Salles não terá para onde ir. Não tem a menor possibilidade de uma reversão desse quadro e Ricardo Salles ser o nome do PL na disputa da Prefeitura de São Paulo, Dantas? Não, zero. Por erro do próprio Salles. Ele foi muito precipitado quando lançou a sua candidatura sem, naturalmente, combiná-la com o dono do partido, que é o Valdemar Costa Neto. A política hoje, campanhas eleitorais são feitas pelos donos dos partidos, pelos caciques partidários, justamente por causa do fundo eleitoral. Porque no financiamento privado, como é que funcionava? O candidato, com o nome dele, ia atrás bater na porta dos empresários. Então o dinheiro que ele trazia financiava a campanha dele. Hoje não, hoje quem decide para onde vai o dinheiro, qual a campanha que receberá mais recursos e menos recursos é o presidente do partido. Então você achar que vai se colocar, vai forçar a barra para ser o nome de determinado partido para uma disputa especialmente tão importante como essa, né? Talvez essa seja a disputa pela Prefeitura de São Paulo mais importante desde que nós tivemos aí a redemocratização. A esquerda está de olho na Prefeitura de São Paulo para fincar a sua bandeira, coisa que ela não conseguiu antes. Né? O país que saiu de 2022, o mapa eleitoral é um país rachado, é um país dividido. O Lula conseguiu votos no Norte e Nordeste e o Bolsonaro dominou no resto do país. Só que, claro, a votação, a eleição municipal, numa capital, né, como São Paulo, ela tem características próprias. Por isso que o pessoal que está no entorno do Ricardo Salles, o próprio Valdemar, todo mundo está, do Ricardo Salles não, perdão, do atual prefeito, né, do Nunes, eles apostam na eleição do Nunes, porque eles acham que, no fim, o eleitor vai optar por um voto de centro, mais de centro. Eu conversei, inclusive, com o Baleia Rossi semana passada aqui, na gravação do Ponto Final, e ele disse que está muito confiante justamente nas alianças que o MDB está costurando com o apoio da direita, da centro-direita, para poder lançar o pessoal do PL, a sua reeleição. O pessoal do PL me diz que tem toda a consciência de que a cidade de São Paulo não comporta a eleição de um prefeito de direita, a característica do eleitorado, né? Daí essa decisão já é uma decisão do PL de ir com Ricardo Nunes. Exatamente. É isso. Nem sempre foi assim, porque Paulo Maluf, que hoje é o PP, acho que na época era PPB, se não me engano, foi prefeito de São Paulo, conseguiu eleger Celso Pitta. Mas o Maluf não é de direita. O Maluf é Maluf. O Maluf é Maluf. Acho que o Beraldo tem um complemento a fazer. A grande novidade dessa disputa... O Maluf é precursor do Centrão. A grande novidade dessa disputa é o Celso Russomano, né? Cadê o Celso Russomano, que sempre esteve na ponta não está dessa vez. Ele jogou a toalha, não vai ser candidato, não. Então essa é a grande novidade. Maluf é sócio fundador do Centrão. Mas, na verdade, essa eleição... essa eleição ano que vem tem um peso para a esquerda muito grande, porque o PT naturalmente quer tirar Guilherme Boulos da linha sucessória de Lula. E sabe que se ele ganhar a prefeitura, ou ele vai ter um compromisso com a prefeitura, ou ele vai se queimar de tal forma pela incapacidade de gerir uma cidade complexa como São Paulo, que ele vai ser carta fora do baralho. Então, vão colocar muita ficha no Boulos. A gente precisa lembrar que o Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, perdeu a reeleição
fez uma administração pífia e não conseguiu ser reeleito. Vai você, Dantas. Eu acho muito difícil, Beraldo, que o Boulos consiga fazer o rebranding da marca dele, né, do nome dele. Ele tem se vendido como Boulos Paz e Amor, como um candidato mais moderado, sereno, menos radical. Mas quem convence hoje o eleitor está esperto, o eleitor gosta de autenticidade, ele gosta de verdade, ele não gosta de maquiagem, não, ele não gosta de presepada, não. Às vezes ele até cai na conversa, mas assim, é mais difícil, está cada vez mais difícil, né? Você realmente tem que fazer ali, tem que ter um poder de convencimento e uma ajuda da mídia tradicional, especialmente da televisão, muito grande. Só que no caso de uma eleição como São Paulo, é uma eleição majoritariamente decidida por um eleitor de centro-esquerda, né? mais ao centro, um eleitor antenado, um eleitor informado, um eleitor que se informa por celular. Então, não é tão simples. Até o apoio que determinada mídia possa fazer ao Boulos, ele vai ter um alcance limitado. Mas, Dantas, ele teve mais de 1 milhão de votos para deputado federal. O Boulos, ele tem uma força, e a gente precisa lembrar que São Paulo é a cidade onde as pessoas estão indo à Avenida Paulista fazer atos em homenagem ao Hamas. Quer dizer, a polarização deixou todo mundo doido. Não estamos num tempo normal, não. Zé, você pediu... Eu queria falar... Vai lá, Zé. Eu queria falar aqui sobre a importância das eleições do ano que vem. São eleições muito importantes porque vão fincar ali as bases da disputa de 2026, né, de governador e de presidente da República. Então, todos os partidos estão de olho nisso aí, nessa eleição, e há estratégias em cada partido político. As cidades com mais de 100 mil habitantes, elas estão sendo analisadas ali em detalhes. Esta é a grande realidade. E a disputa ali do PL, do PP e do PT é muito clara. Há uma tendência aqui, uma avaliação de que os partidos serão mais concentrados. A ideia é que fiquem pelo menos ali 9 partidos políticos. O Kassab fala em 9, 12 partidos políticos que ficariam ali no comando dos votos, e tudo a partir da eleição do ano que vem. Foi feita uma pesquisa, um partido político fez uma pesquisa sobre o grande influenciador de votos no Brasil, em vários municípios. Quem influencia seu voto? Em primeiro lugar, o grande influenciador de votos é o prefeito que está no mandato. Em segundo lugar, o opositor ao prefeito que está no mandato. Em terceiro lugar, Jair Bolsonaro, quarto, Lula. E só em quinto vem o governador. É o resultado da pesquisa que foi feita aí nos municípios sobre o influenciador de votos. Haja emenda Pix, hein, Zé Maria? Dantas, você quer...